Engenharia e Transformação Digital das Empresas, diferentes caminhos que levam à tecnologia. São três pessoas diferentes, todas elas engenheiros eletricistas formados pela UFV, o Diogo, Caterine e o Lucas. Trazer primeiro o Diogo. Boa tarde, Diogo. Tudo jóia? Boa tarde, tudo bem, Alexandre? Se você quiser ir falando um pouco sobre você enquanto o Legal. pessoal vai entrando. Beleza, gente. Eu sou o Diogo Franco, me formei aqui em Engenharia Elétrica em janeiro de 2018. Logo ao me formar, vou contar um pouquinho depois dessa trajetória inteira para vocês, tá? Mas desde que eu me formei, comecei a trabalhar com tecnologia, já trabalhei no Itaú, trabalhei por lá por mais ou menos 1 ano e meio. Depois, agora entrei como trainee tech na Ambev e fui alocado no time global da empresa. Então, já estou desde janeiro de 2018 trabalhando no time global da empresa, dentro do projeto chamado BIS. E a gente já está atendendo aí mais de 11 países e vou contar um pouquinho disso para vocês. Beleza, bacana demais. A gente está super animado com a apresentação de vocês para casar aí com esse dia de tecnologia. Vou convidar o Lucas. Boa tarde, Lucas. Eu acho que está com problema na sua câmera. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Estamos sim. Deixa eu resolver a situação da câmera aqui. Perfeito. Enquanto isso, vou convidar a Caterine. Caterine, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Estamos sim. Tá bom. Boa tarde, obrigada. Se você quiser falar um pouco sobre você e se introduzir enquanto o Lucas resolve o problema da câmera dele. Tá joia. Acho que a gente tinha uma parte da apresentação na apresentação para falar, mas acho que a gente pode ir adiantando. Então, meu nome é Caterine, tenho 26 anos, sou da mesma turma dos meninos, a DAELT 2012, formei em julho de 2017, na UFV também. Atualmente estou trabalhando na área de produtos, né, de produtos e serviços digitais da Globo. E eu acho que é isso, o resto a gente vai falando um pouquinho durante a apresentação. Beleza. O Lucas saiu, acho que ele está voltando. Vocês querem conversar um pouco sobre o que vocês vão falar? Vocês querem já ir começando e apresentando? Eu acho que a gente pode ir começando, né, Cat? E a gente pode ir dando um segmento na apresentação. E a gente tem um espaço lá para ele se apresentar. Se ele não tiver voltado ainda, a gente dá esse espaço depois também ao longo da palestra, né? A gente espera um minutinho também. Tá joia? Legal. Deixa eu compartilhar a tela aqui então, galera. Só um segundo. Aí, pessoal, boa tarde, Lucas. Tudo jóia? Tudo jóia. Eu tive um problema agora com a câmera, mas tá tudo certo. Estão me ouvindo bem, direitinho? Sim, perfeitamente. Legal. Bem, deixa eu compartilhar aqui. Então, galera, boa tarde novamente, né? A gente vai falar aqui um pouco para vocês hoje sobre transformação digital nas empresas e um pouquinho de engenharia, como que essas coisas estão conectadas e os diferentes caminhos que levam e nos levaram à tecnologia. Começar a falar, eu já dei uma introdução aí para vocês, né? Eu sou formado em engenharia elétrica aqui na UFV e acho bem relevante falar um pouquinho da nossa trajetória aqui dentro. Vocês vão ver depois ao longo da palestra que isso tem bastante conexão. Então, fiz parte do Engenheiros Sem Fronteiras, fui diretor-geral lá na organização, também fui parte do CAELT, trabalhei com pesquisa acadêmica em diferentes grupos aqui dentro, fui embaixador da Fundação Estudar durante a graduação e fiz um intercâmbio para os Estados Unidos, onde eu também trabalhei com pesquisa acadêmica. Logo ao me formar, como eu falei, fui trabalhar no Itaú no banco, fui trabalhar como analista de suporte mainframe, trabalhando com banco de dados lá e trabalhando com gerenciamento de projetos, cheguei a coordenar todos os projetos de migração de software da plataforma mainframe. Em seguida, entrei como trainee tech na Ambev. Após o período de treinamento, entrei para a IB InBev, que é a holding global da empresa, e hoje trabalho no BIS como Associate Product Manager. O BIS, vou contar um pouquinho mais para vocês na frente, porque é um projeto muito bacana e temos muitas vagas. Bom, pessoal, meu nome é Lucas, assim como o Diogo e a Caterina, eu também sou formado em Engenharia Elétrica, nós três somos do mesmo ano. Na graduação, participei de diversas dessas atividades que vocês conhecem, como Empresa Júnior, CAELT, pesquisa, fiz um intercâmbio para a França, monitoria, e logo após encerrar a graduação,
eu queria entender um pouco mais sobre estatística, sobre processamento de dados. Aí eu entrei no mestrado na UFMG, em processamento de sinais biomédicos, e durante o mestrado, logo no início da pandemia, eu tive a oportunidade de ingressar na empresa LabTest. A LabTest Diagnóstica é uma indústria que fabrica reagentes para esses exames laboratoriais, como exames de colesterol, exame de glicose, e eles haviam um problema, e como eu já tinha trabalhado com dados na área de saúde, foi esse casamento. Então, eu estou lá como cientista de dados desde então, onde eu trabalho principalmente em previsão de séries temporais, e estou como cientista de dados há 1 ano lá. Pode passar. Oi, gente. Então, eu comecei falando um pouco, né, antes da gente iniciar a apresentação, mas meu nome é Caterine. Durante a graduação, né, eu também participei de algumas dessas coisas extracurriculares, que eu acho que é super importante. Participei do Engenheiros Sem Fronteiras, também participei do CA, trabalhei durante o tempo no NIAS, também dei monitoria e participei do conjunto de sopros no início da minha graduação. Acho que a gente vai esmiuçar um pouco melhor, né, do quanto a gente acha importante essas experiências para vocês, mas a gente achou legal trazer um pouco das nossas. Depois da graduação, ingressei no mestrado em processamento de sinais na UFES. Então, meu projeto, ele era um projeto de monitoria de dados industriais para detecção de falhas. Durante o mestrado, eu comecei a aplicar em vagas de emprego, consegui emprego na Edgewall, no final de 2018. Vim para São Paulo, estou aqui desde então. A ideia é que é uma startup voltada para verificação de identidade e onboarding digital. Trabalhei lá durante 2 anos, como analista de inteligência de mercado. E no final do ano passado, eu vim para a Globo, estou aqui agora trabalhando como analista de produtos dentro da vertical de produtos e serviços digitais. Legal. E galera, a gente queria começar essa apresentação falando um pouco de algumas coisas que nós percebemos após a graduação. O primeiro ponto é bem muito claro, né, que Viçosa está distante dos grandes centros. E o que a gente ficou muito claro para a gente é que justamente por estar distante dos grandes centros, nós como alunos da UFV perdemos algumas tendências e oportunidades que não são tão acessíveis para a gente. Então, quando a gente se inseriu nos mercados de São Paulo, Belo Horizonte, hoje eu trabalho em Campinas, a gente percebeu que tinha muita coisa rolando, muita coisa acontecendo, e que a gente não percebeu ao longo da graduação. E, junto com isso, também a gente tem outra tendência que já vem de algum tempo, né? Que muitos engenheiros vão trabalhar em outras áreas após se formarem, né? E tem várias notícias, várias pesquisas tentando entender por que isso acontece. Existe até essa pesquisa que mostra aqui embaixo que mais de 50% dos engenheiros formados não atuam na área. E um ponto relevante que a gente queria trazer aqui para vocês é que tecnologia é um dos mercados que os engenheiros podem atuar. Justamente por conta do background em ciências exatas, programação e resolução de problemas que a gente tem, esse background facilita a nossa entrada no mercado de tecnologia. E tem um ponto, né? Se tem uma coisa que a gente precisa aprender dentro da engenharia, tem resolução de problemas e ter resiliência, né? Para passar por todas as dificuldades que tem ao longo do curso. Então, isso é muito, muito valorizado dentro do mercado de tecnologia, porque é um mercado muito plural, que aceita pessoas de diversas áreas. E é um mercado com muita vaga. Essas pesquisas, essas notícias que a gente está mostrando aqui do lado são muito recentes e tem diversas vagas, o mercado está muito aquecido mesmo, e a gente queria trazer um pouco desse contexto geral para vocês. Então, explicar um pouquinho o que está acontecendo dentro desse mercado, como as empresas estão se transformando digitalmente, e aí tem um bate-papo com vocês para contar como é a nossa experiência nisso. Então, falando um pouco da nossa agenda, né? Nós já fizemos a nossa apresentação, falamos um pouquinho de engenharia e tecnologia, vamos falar de transformação digital no mercado, transformação digital no Brasil, ferramentas utilizadas por empresas de tecnologia e algumas dicas para entrar no mercado tech. Começando pela definição de transformação digital, feita pelos resultados digitais. Transformação digital é um processo em que empresas utilizam tecnologia para melhorar seu desempenho, ampliar seu alcance e otimizar os resultados. Ou seja, a tecnologia atua como um vetor para melhorar os resultados gerais da empresa e o produto que ela fornece para os clientes, para os consumidores, para os usuários finais. E a gente consegue perceber isso através dos serviços que consumimos hoje, né? Se a gente for parar um pouquinho para pensar, os serviços que a gente consome hoje são completamente dos serviços que a gente consumia 10, 20 anos atrás, né? Então a gente tem o Spotify, a gente tem o iFood que está espalhado pelo Brasil inteiro, Amazon, Mercado Livre, quando a gente fala de entregas, compra online, a gente tem PicPay, Nubank, falando de fintech, Airbnb para viagens, Telegram para mensageria, e Gympass, que eu não sei se é tão conhecido em Viçosa, mas te dá acesso a academias e é algo que
está revolucionando realmente como que o mercado aí de esportes, de academias funcionam. E outro exemplo muito forte disso, muito claro, que todo mundo já deve ter passado por essa experiência, é o Uber, né? O mercado de táxis é um mercado muito consolidado há décadas, muito difícil de você entrar, porque é uma regulamentação enorme e você tinha que pagar inclusive uma taxa, né, para você conseguir sua licença para trabalhar como taxista, e com muitas dores dos usuários, né. Eu, por exemplo, eu tinha medo de pegar um táxi enquanto estudante, né, ali com medo de entrar no táxi e ficar caríssimo, eu não conseguir pagar depois. Além da gente não ter clareza sobre a rota, ou quando que a gente vai pegar aquele táxi, e o Uber, junto com outras empresas como Lyft, Cabify, 99, vieram para transformar esse mercado. Então, dando muito mais poder aos consumidores, dando poder aos clientes que vão utilizar esse serviço e gerando uma flexibilidade muito em quem presta esse serviço, né, os condutores. É um processo de transformação muito grande e que não vem sem dores, né? A gente vê diversos processos mundo afora, a gente vê diversas leis sendo passadas em vários países, e a gente também, existem diversas discussões sobre a ética de como o Uber trabalha, sobre o preço, se o preço que eles pagam para os motoristas é justo ou não, e outras discussões que se tem em relação a isso. Outro exemplo muito forte também é a Netflix. Não sei se vocês conhecem a Blockbuster. A Blockbuster era a maior locadora de vídeos e DVDs do mundo, ali entre a década de 90 e os anos 2000. Ela tinha literalmente milhares de lojas de locação nos Estados Unidos e mundo afora. A Netflix surgiu ali em 1997, uma empresa ainda muito pequena, e fazia locação de DVDs via internet. Então eles te mandavam DVD e você devolvia. Eles realmente começaram pequeno, mas prestando um serviço diferente, e a Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix em 2000, por 50 milhões de dólares. E o que se conta é que eles fizeram quase uma chacota da Netflix, né? Vocês são muito pequenos ainda, a gente não precisa de vocês. E a gente sabe o que aconteceu hoje, né? A Netflix é um gigante do streaming mundo afora, do entretenimento mundo afora, e a Blockbuster declarou falência em 2010, com bilhões de dólares em dívidas. Isso tudo muito por conta da transformação digital que a Netflix fez e aplicou no seu negócio para atender os seus consumidores. Mas a gente sabe que o mercado de tecnologia está em constante transformação. Então, se a Netflix não se adaptar, se a Netflix não inovar, existem outras gigantes que estão aí prontas para abocanhar esse mercado. E muito por conta dessa inovação, dessa transformação, o mercado de tecnologia tem tido grande destaque nos últimos anos. E até por isso a gente consegue ver que 7 das 10 empresas mais valiosas do mundo hoje em valor de mercado são de tecnologia. E é um cenário muito diferente da década de 80, 90 e 2000, onde esse top 10 era dominado por empresas ou de petróleo ou de carros, de venda de carros, né? E o controle é tão grande hoje por essas empresas de tecnologia que muitas pessoas têm medo das 5 Big Techs, que são Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que é do Google, e Facebook, do tamanho do controle de dados que essas empresas têm do dia a dia das pessoas. Isso também não é diferente no Brasil. Eu não sei se vocês sabem o que é um unicórnio, mas um unicórnio no mercado de tecnologia é uma empresa que tem um valor de mercado de mais de $1 bilhão, e isso é uma marca muito relevante dentro do ecossistema de startups. E o Brasil, por incrível que pareça, é um dos 10 países que mais tem unicórnios no mundo. O mercado está muito aquecido, a gente já tem mais de uma quinzena de unicórnios. Eu aconselho vocês até tirarem um print aqui, a gente tem várias das unicórnios aqui nesse slide, para conhecerem um pouquinho dessas empresas. São empresas que estão realmente fazendo muita coisa bacana, muita coisa que está transformando vários setores. Isso também acontece dentro da engenharia elétrica. A gente trouxe aqui alguns exemplos e a gente vai falar um pouquinho deles mais para frente. Isso, e falando um pouco, né, já puxando esse gancho dos unicórnios que o Diogo trouxe para a gente, fala um pouco dessa transformação digital no Brasil, né? Quando a gente olha aquelas empresas, né, com as 10 empresas mais valiosas do mundo, a gente vê que existem as grandes internacionais ali, as Big Tech, que são todas empresas internacionais, e como anda essa transformação digital no Brasil, né? A gente está muito avançado, a gente não está, como isso está acontecendo, justamente porque isso se traduz, obviamente, em oportunidades de trabalho no mercado de tecnologia, e foi o caso em que a gente se inseriu. Então, a gente acha que é muito importante mostrar um pouco para vocês dessa realidade aqui também dentro do país. Pode passar?
Então, aqui nessa imagem, né, nesse GIFzinho, a gente tem, nesse eixo aqui de baixo, a data, então é de agosto de 2015 até agora, agosto de 2020. E na imagem a gente tem como o ecossistema de empresas financeiras que prestam serviços através da tecnologia, que são as fintechs, aumentou nesses últimos 5 anos. A gente mais do que quadruplicou o número de empresas, e explicando, né, um pouquinho melhor o que seriam essas fintechs. O Nubank, por exemplo, é uma fintech. O PicPay é uma fintech. Empresas voltadas, por exemplo, para investimento. A XP em si é uma fintech. Todas elas são empresas que conseguem fornecer esse serviço financeiro através da tecnologia. A gente tem uma gama muito grande de techs, né? A gente tem as media techs, a gente tem as regtechs, e aqui a gente trouxe especificamente do setor financeiro, que é um setor que está muito, muito aquecido hoje no Brasil, quando se fala em tecnologia. E o mais interessante é a gente ver o quanto que essa disrupção que essas empresas trouxeram, né, essas startups, na maioria trouxeram, forçaram os grandes bancos, as grandes financeiras que já eram super consolidadas, a se movimentarem também em rumo a essa digitalização. Então, a gente vê que, antigamente, era muito diferente o cenário de banco, o cenário de cartão de crédito, o cenário de taxas. E com o surgimento dessas empresas menores, que hoje já são super grandes também, os grandes bancos também foram forçados a se modernizar e a se digitalizar. Isso é um acontecimento, né, do mercado como um todo, e aqui a gente trouxe esse exemplo, né, do mercado financeiro. E aí, falando um pouco, né, não tem como a gente falar sobre transformação digital, sobre essa digitalização, sem falar da pandemia, infelizmente, né, que foi, e ainda estamos nela, né, e a gente imaginava que seria só no passado, mas ainda estamos vivendo, e o tanto que essa pandemia também acelerou essa transformação digital. Essa frase aqui de cima é de uma matéria do Estadão, que fala que com a pandemia a digitalização das empresas avançou 5 anos em 5 meses, basicamente porque todo mundo ficou meio sem chão, né, no começo do ano passado, para entender como ia conseguir seguir com os negócios, e as empresas que já eram mais digitalizadas saíram na frente. Como isso a gente vê esse primeiro exemplo, né? Que o faturamento do e-commerce ano passado aumentou quase 60% no período de janeiro a agosto, quando a gente compara esse período com 2019. Então, a gente vê um mercado que já está muito mais digitalizado, né? Muito mais, com essa transformação muito mais madura, conseguiu se superar e conseguiu realmente performar muito bem, mesmo numa situação tão adversa como a que a gente está vivendo. E aí, depois, quando a gente... Pode voltar. Quando a gente olha também, né, diversos setores sofreram muito com a queda, né, também durante esse período de pandemia. Então, a gente está falando, especialmente das coisas que dependem muito do presencial, né? Então, fabricação de carro e comércio de veículos, a gente viu, né, grandes montadoras se demitindo em massa, né, no país, serviço de alimentação, alojamento, transporte e atividades artísticas de uma forma geral. E aqui, transporte, mesmo as digitalizadas sofreram, tá? É importante dar essa ressalva aqui, que a Uber, por exemplo, que foi o primeiro exemplo que o Diogo trouxe, sofreu bastante, a empresa também demitiu em massa no começo da pandemia. Então, assim, nenhum mercado está completamente blindado, mas o digital, né, ele vem para ajudar em alguns momentos. E, por último, só que para 87% dos CEOs brasileiros que foram ouvidos numa pesquisa que a KPMG fez, falaram que houve a criação de uma nova força de trabalho durante a pandemia. Então, aqui mostrando, né, muito mais como oportunidades também surgem mesmo, né, nesse momento de adversidade. Pode pensar. E aqui, passando muito rapidamente, tá, gente, por uma pesquisa que a McKinsey fez sobre medindo esse nível de maturidade das empresas no Brasil, esse nível de maturidade digital. É uma pesquisa pré-pandemia, tá? Eles ainda não lançaram uma mais recente. Mas quem é a McKinsey primeiro, né? Ela é uma das grandes consultorias estratégicas do mundo. Ela, junto com o BCG e com a BEM, compõe essa tríade estratégica, assim, são uma empresa super consolidada. A McKinsey avaliou 124 empresas brasileiras dos mais diversos setores para medir essa digitalização. E aqui a gente vai entrar num ponto que eu acho que é muito importante e a gente vai permear por ele durante toda a palestra, que é transformação digital, tecnologia, digitalização das empresas. Isso não envolve só você contratar um time de desenvolvedores. Isso não envolve só você contratar a Google Cloud Platform. Isso não envolve só isso. Isso envolve uma mudança de mentalidade, isso envolve uma mudança organizacional, isso envolve uma mudança de estratégia mesmo da empresa. Então, é justamente isso que esses 4 pilares, né, de estratégia, capacidades, que voltam muito para realmente as ferramentas que você está usando, como a organização está estruturada e a cultura dos colaboradores, como a empresa trabalha a cultura, são os 4 pilares que foram avaliados para gerar essa nota, né? No final das contas, essa metodologia gerava uma nota medindo essa maturidade digital das empresas. Pode passar. Trazendo um pouco dos insights, né, e do quanto a gente vê que essa transformação digital realmente tem sido relevante. Os líderes digitais, então, as empresas que conseguiram a maior pontuação,
também são as empresas que tiveram melhor desempenho financeiro. Então, a gente vê, né, como as coisas estão realmente intrinsecamente ligadas, né, hoje. Os líderes digitais no Brasil estão muito próximos da pontuação dos líderes digitais do mundo, o que é muito legal, porque eles usam a mesma metodologia no mundo inteiro, né? Então, a gente consegue ter essa comparação. E quando a gente olha dentro do país, essas grandes companhias, né, os exemplos do unicórnio desses exemplos do unicórnio que o Diogo deu antes, são um deles. São empresas que já nascem digitais e que têm isso muito bem trabalhado e que têm, já estamos muito próximos dos líderes globais em termos de maturidade digital, mas existe uma disparidade muito grande entre as empresas líderes no Brasil e as demais. Então, a gente ainda tem o gap da maioria das empresas conseguir realmente fazer essa digitalização de forma efetiva. Depois, falando um pouco, né, quando as empresas que adotaram desenvolvimento ágil, que é algo que o Diogo vai explicar um pouquinho mais para frente, aliado ao maior apetite por inovação, são as empresas que melhor performaram também. Então, a gente vê o quanto isso também é relevante. Um ponto, que a maturidade e a velocidade com que essas empresas estão se transformando depende muito e está muito correlacionado ao setor da economia que elas se pertencem. Então, como a gente viu lá atrás, o setor financeiro é um setor que está muito digitalizado, porque ele foi forçado a ser digitalizado nos últimos anos, e existem setores que não estão tão aquecidos nesse sentido nesses últimos anos. A gente vai também mostrar, tem um gráfico um pouco mais para frente que mostra isso, mas o setor da economia também influencia, e isso é natural, tá? Para o mundo inteiro, não só no Brasil. As empresas líderes, né, reconhecem a natureza complementar dessas práticas. Então, quando a gente fala ali, eu falei de cultura, eu falei de organização, eu falei da tecnologia, eu falei da estratégia, tudo isso tem que andar junto. Não adianta eu contratar um time de dev se eu não mudo, eu contrato um time de dado imenso, super bom, e eu não mudo, treino as pessoas da minha empresa, eu não mudo a mentalidade delas para que elas usem esses dados para tomar decisão. Então, assim, de nada adianta. Então, aqui, essas empresas que têm mais maturidade também são as empresas que demonstraram trabalhar todos esses aspectos juntos. E, por último, grande parte das empresas que foram pesquisadas enfrentam alguns desafios, dentre eles eu trouxe 2 que eu acho super importante. Uma mentalidade baseada em dados, que foi isso que eu coloquei, e que o Lucas vai explicar bastante para a gente daqui a pouquinho, né, na parte dele. E talentos, que é o que a gente veio aqui falar para vocês. As empresas estão carentes de talentos. As empresas estão carentes de talentos com esse mindset, com essa... que entendam dessa inovação, que sejam ávidos por essa inovação, por essa transformação, que entendam dos processos, que a gente vai falar um pouco aqui, né, mas existe um mundo de processos, e que retenham esses talentos. A gente vê hoje um mercado extremamente aquecido, onde quem paga mais leva, então as empresas têm enfrentado desafios com relação a isso, e é um pouquinho do que a gente vai falar para vocês, né, aqui dessas oportunidades. E aí, só falando, né, dos 3 setores que apresentam mais maturidade digital, então, que despontaram, a gente fala do setor financeiro, que foi aquele exemplo que eu trouxe no gráfico, dá para ver bem claramente que é um setor que realmente está muito digitalizado. O varejo, e aqui quando a gente fala de varejo, englobando o e-commerce, obviamente, e depois a parte de telecom e tecnologia também. Então, são esses 3 que despontam. Pode passar. E, por último, para não fugir muito, né, da nossa realidade, ou mais da realidade de vocês nesse momento da engenharia elétrica, as empresas do setor de energia tiveram uma pontuação muito boa, tá? Eles estiveram um pouquinho acima da média nacional. Então, e além da média nacional, né, que engloba todos os setores, eles também tiveram, dentre as indústrias de base, que a gente fala também envolve química, agricultura, materiais, e a indústria de energia, ela foi a melhor pontuada dentre a indústria de base. Então, a gente vê que as empresas do setor de energia têm se dado bem nesse critério, elas têm se digitalizado aos poucos, isso é um movimento que está acontecendo, então lá vão existir muitas oportunidades também, ou no estudo comenta, né, que onde eles enfrentam maior dificuldade é com relação à cultura ainda, especialmente quando fala da inovação e da tomada de riscos, que é algo que essas empresas ainda precisam um pouco trabalhar, mediante, né, esse estudo que a McKinsey realizou. Então é um pouquinho disso com relação à transformação digital, e acho que agora o Diogo vai continuar. Isso, né? Como a Caterine falou, transformação digital é uma mudança de tecnologia e cultura empresarial. Não adianta a gente só implementar um monte de coisa tech lá e achar que a gente vai transformar alguma coisa, que isso não vai acontecer. A tecnologia é um vetor da mudança que ocorre dentro das empresas. E para falar um pouco disso, a gente trouxe aqui um toolkit das empresas de tecnologia, que são alguns métodos, técnicas que são utilizados por essas grandes empresas ou empresas que estão se transformando, que auxiliam bastante para que elas se tornem cada vez mais digitais. Primeiro ponto, método de trabalho. Segundo, foco no cliente. Terceiro, dados. Passando primeiro
pelo método de trabalho, quando a gente fala do método de trabalho, é como a gente trabalha no dia a dia, como a gente se organiza enquanto times, como a nossa organização, como a empresa se organiza, coloca limitantes, quem faz cada parte do trabalho, como são os projetos são gerenciados, como os projetos são entregues. E por muito tempo, os projetos foram gerenciados pelo modelo cascata, que é o modelo waterfall, que é esse primeiro que aparece ali. E aí vocês podem ver ali uma casinha ali no final da linha do modelo waterfall, porque ele ainda é muito utilizado ainda na construção civil. Esse modelo, basicamente, ele é feito por etapas. Então, eu planejo, eu faço design, eu construo, eu testo, faço algumas correções ali, testo novamente, e aí depois eu entrego. Então, numa casa, né, primeiro passo, é o pensar na construção dessa casa, depois o arquiteto planejar a casa, depois de fato as pessoas constroem aquilo, e aí verificam se está tudo ok, corrigem o que tem que corrigir ali, depois dessa primeira parte da construção, testam novamente e fazem a entrega de novo, entregam as chaves para o comprador da casa. Isso é muito legal, funciona para muitos setores, mas não para todos, não funciona tão bem para outros setores. O desenvolvimento de software era feito utilizando esse modelo na maioria das empresas, ainda é utilizado por algumas, mas o que se percebeu é que no desenvolvimento de software as coisas são muito mais ágeis, né? As mudanças ocorrem de forma muito mais rápida. E por isso que se criou aí, lá nos anos 2000, início dos anos 2000, o modelo Agile, o modelo ágil. E nesse modelo ele é bem diferente. Você planeja um pouquinho da sua aplicação, desenvolve, constrói, testa, entrega. Depois planeja um outro pedacinho, faz o design, constrói, testa. E por que isso acontece? Porque você quer entregar de forma mais rápida possível valor para o seu cliente final. A gente pode dar o exemplo aqui do WhatsApp. O WhatsApp, quando a gente começou a utilizar ele lá atrás, ele só mandava mensagem, né? Então, o que eles fizeram? Olha, qual é a forma aí que eu posso gerar valor para os nossos clientes finais? Para eles mandarem mensagens, gerarem interação entre eles. Então, colocou ali um aplicativo de mensageria. Ao longo do tempo, percebeu-se que os clientes tinham outras dores. A gente, quanto usuário, eu quero ligar para uma pessoa, não quero só mandar mensagem de texto, eu quero ver a pessoa. Então, começaram a desenvolver formas de se fazer chamadas, de se fazer chamada de vídeo, de mandar diferentes arquivos, e agora, por último, você pode, inclusive, mandar dinheiro pelo WhatsApp. Então, são ciclos de desenvolvimento muito mais rápidos. Enquanto, no modelo cascata, você poderia demorar, por exemplo, mais de 2 anos para entregar um produto, para entregar um software. E durante esses 2 anos, o mercado pode ter mudado completamente. Então, pode ser que 2 anos atrás eu planejei, olha, eu vou construir um aplicativo dessa forma. Mas ao longo desse tempo, o mercado inteiro mudou e na hora que você vai entregar aquele produto, ele já não vale mais para nada. Ninguém mais quer utilizar aquele produto. E isso acontecia muito, galera, muito mesmo. E por isso que hoje a maioria das empresas de tecnologia que desenvolvem software, que tem produtos de software, utilizam o modelo Agile. E dentro dessa metodologia, existem diversos frameworks e práticas, que são de fato as regras que a gente vai utilizar ali no dia a dia. E dentro desse guarda-chuva aí de frameworks e práticas, tem alguns muito famosos, como Scrum, Kanban, Crystal, XP, Lean Startup, entre outros. Mas o mais famoso deles é o Scrum. E eu aconselho muito vocês darem uma olhada nesse tópico de forma um pouco mais profunda depois, porque é muito relevante em diversas áreas e tem alguns casos de Scrum sendo utilizado em diversas áreas. Até na construção civil eu já vi casos de Scrum sendo utilizado, e é uma metodologia bem legal de se ver, de se utilizar, porque você consegue evoluir de forma muito rápida com os seus times. E, novamente, uma pesquisa da McKinsey, a gente percebeu que empresas que têm sucesso nas suas transformações ágeis têm grande impacto em diversas métricas do negócio delas. Então, a gente viu um aumento de 30% no crescimento da satisfação dos clientes. A performance operacional, que significa melhoria contínua dos processos, também aumentou em mais de 30%. A velocidade para tomada de decisões, para gerar mudanças dentro da empresa, aumentou de 5 a 10 vezes. A inovação dessas empresas num ranking, comparando elas com outras empresas do mesmo setor, elas ficaram em primeiro lugar. O engajamento dos funcionários também aumentou muito, aumentou 30 pontos percentuais.
E isso porque os funcionários têm muito mais liberdade na tomada de decisões, eles se sentem muito mais engajados, com um sentimento de pertencimento muito mais forte dentro dessas empresas, além de um ganho de eficiência de mais de 30%. Então, realmente é algo muito relevante e que a gente tem que olhar com cuidado, que muitas vezes a forma como a gente trabalha, a forma como a gente gerencia as coisas, faz uma diferença completa na nossa entrega e em como a gente gera valor para o negócio. Outro ponto é o foco no cliente. A gente falou muito aqui de tecnologia, de algumas empresas gerando transformações em diferentes mercados, mas a gente tem que falar um pouco de foco no cliente. E até tem muitas discussões dentro do mercado de tecnologia que falam que o que fez, por exemplo, o setor dos táxis, né, cair muito por conta da entrada do Uber, ou porque a falência da Blockbuster não foi por conta da tecnologia em si. Foi justamente, né, o ponto falho que gerou risco para essas empresas e gera risco para diversas empresas ainda hoje, é o fato dessas empresas não serem focadas nos seus clientes. O que a gente quer dizer com isso? Muitas vezes uma empresa desenvolve um produto que os clientes precisam e elas não tentam melhorar, evoluir esse produto ao longo do tempo para que eles satisfaçam cada vez mais as necessidades desses clientes. Então, por exemplo, no caso dos táxis, todo mundo tinha medo de pegar um táxi e sair muito caro. Tinha diversas dificuldades para ligar para o táxi, você tinha que ter contato de pessoas XYZ. No caso das locadoras também, da Blockbuster, você pagava uma taxa se você atrasasse. Tinham várias inconveniências. E a tecnologia, como eu falei lá atrás, ela veio apenas como um vetor de geração aí de foco, de centricidade do cliente. Um vetor para que essas empresas conseguissem atender esses clientes da melhor forma possível. Mas ser focado no cliente não é chegar para o cliente e perguntar para ele o que você quer. E tem uma frase muito famosa do Henry Ford que ele falou, né? Se eu perguntasse aos meus compradores o que eles queriam, teriam dito que era um cavalo mais rápido. Então, muitas vezes, o seu cliente tem um problema, mas nem ele sabe a solução daquele problema. Então, o papel da pessoa que trabalha com tecnologia, é muito do papel que eu e a Caterina, a gente faz hoje também, é entender qual é a melhor solução para aquela pessoa. Como que eu vou utilizar o que eu tenho dentro da minha empresa, como que eu posso gerar inovação para resolver o ponto de dor daquela pessoa. No caso do Ford, ele construiu carros, né? Mas diferentes empresas fazem isso de diferentes formas. E voltando ao exemplo da Netflix, a gente vê isso de forma muito clara, né? Lá em 1997, era uma empresa que entregava DVDs e ao longo do tempo eles foram se transformando. Começaram a fazer recomendações de vídeo para as pessoas, para os seus clientes, colocaram streaming online em vez de só mandar o DVD, lançaram o primeiro vídeo original Netflix, que foi House of Cards em 2011, baseado no que eles perceberam e olharam dados do que os clientes queriam, fizeram expansão mundo afora, e hoje existe até um termo, né, para a gente falar de quando a gente está em casa assistindo um filme, que é Netflix and Chill. Ao longo de toda essa jornada, a gente vê que o serviço que a Netflix está prestando para os clientes é o mesmo, que é entretenimento. Mas a forma como ela vem prestando esse serviço ao longo do tempo é que tem feito toda a diferença e que ela tem feito dela a líder do mercado dela hoje e fez ela transformar esse setor inteiro ao longo dos anos. Tecnologia, não dá para deixarmos Lucas, falar de dados. Só um segundo. Você estava silenciado, se você puder recomeçar. Ótimo. Pessoal, baseado nesse contexto de transformação digital e tecnologia, não dá para deixarmos de falar de dados. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar muito sobre o assunto, inclusive em outras palestras do Saelt, mas aqui eu irei mostrar um pouco desse mercado e o impacto que ele está gerando, para depois apresentar algumas das profissões na área e tirarmos algumas dúvidas de vocês. Pode passar? Pessoal, a nossa geração, ela cresceu num contexto em que o petróleo era a principal fonte de energia e insumo para vários produtos industriais, sendo então o bem mais precioso do planeta. Entretanto, em 2006, foi dita uma frase por um matemático londrino que os dados são o novo petróleo. Essa mesma frase tem sido repetida ao longo dos anos por vários outros executivos, tendo sido ainda mais difundida no mundo dos negócios. E os dados, assim como o petróleo, só possuem valor se passarem por um processamento antes. Mas, enfim, por que as empresas, de repente, começaram a se interessar por dados? As empresas começaram a perceber que decisões melhores e mais lucrativas
são tomadas quando orientada por meio de dados, e não na percepção das pessoas. Vou dar um exemplo famoso para vocês. Durante a Segunda Guerra Mundial, estatísticos analisavam os aviões que voltavam das batalhas e destacavam as áreas com mais marcas de bala. O objetivo ali era identificar onde a estrutura dos aviões deveria ser reforçada de maneira mais eficiente. Nessa imagem, os pontos onde o avião era acertado são representados pelos pontos vermelhos. Como podemos ver, algumas áreas eram mais acertadas que outras. Com base nesses dados, onde eles deveriam reforçar? Uma resposta até então automática, né, sem pensar muito, seria que vamos reforçar onde recebe mais tiros. E até que faz sentido, se estão atirando nas asas, é melhor blindá-las para evitar o estrago. Porém, um estatístico, ao analisar esses números, ele diz que seria melhor blindar as áreas sem marca nenhuma, pois os aviões que eram atingidos nesses pontos sequer conseguiam voltar para casa. Ninguém estava analisando as marcas de bala nos aviões que não voltavam. E esse exemplo ele se tornou bem famoso e ele mostrou para o mundo o poder de tomar decisões por meio de números e, mais ainda, mostrou a importância e a complexidade de se transformar a estatística em informações estratégicas. O número por si só não mostrava nada. Entretanto, voltando àquela comparação de dados com petróleo, existe uma diferença significativa. Os dados são inesgotáveis. Só este gráfico mostra a evolução na quantidade de dados gerada na última década, onde que nos últimos 2 anos foi duplicado o volume de dados, e a título de curiosidade para vocês, apenas um paciente com câncer gera 1 terabyte de dados por dia. Porém, apesar de o trabalho com dados ser um termo conhecido mais recentemente, o uso de inteligência artificial, consciência de dados, ele não é algo tão novo. Desde a década de 70 já era usado na academia para se referir a métodos de processamento de dados computacionais. Mas por que então parece algo tão recente? Com a popularização da internet, dos smartphones, da internet das coisas, começamos a gerar uma quantidade enorme de dados e, ao mesmo tempo, os computadores evoluíram e ganharam maior capacidade de armazenar e processar informações muito mais rápidas. Essa combinação de fatores nos trouxe para o momento atual, em que é possível gerar muitos dados, armazená-los e processá-los de uma forma que não era possível antes. O desafio agora é fazer bom uso dessa fonte de inesgotáveis, e daí surgiram várias profissões recentemente, das quais iremos falar mais tarde. E para mostrar a vocês que não estou mentindo, neste gráfico temos a evolução de investimento em dados nas empresas nos últimos anos, onde é possível ver um aumento gigantesco do interesse das empresas por Big Data. Pode passar. E uma frase bem icônica que a gente usa ao trabalhar com dados é a seguinte: acredito em Deus, os outros devem me apresentar dados e fatos. E notem que, como o Diogo e a Caterine já falaram, trabalhar com decisões orientadas por números é uma mudança de mentalidade e cultura empresarial. Decisões que antes eram tomadas na base da percepção, agora são orientadas por estatística. E sim, os dados estão revolucionando alguns mercados. Aqui eu tenho várias empresas que mudaram seus negócios por meio de inteligência artificial. E se vocês quiserem, pode até dar alguns prints nesse slide e pesquisarem depois. Eu gosto de citar 2 exemplos aqui. Um deles é o Airbnb, que foi uma empresa inovadora, porque ela já apresentava uma equipe de dados desde a sua fundação. Quais que eram os papéis desses números no contexto do Airbnb? Eles conseguiam precificar o preço dos imóveis por meio de vários dados, como localização, o número de quartos, por meio da procura. Eles pegaram todas as informações e montaram uma equação, um modelo matemático mesmo, que conseguia trazer um número melhor. E os resultados disso foram gigantescos. A Airbnb cresceu 43.000% em 5 anos. E um outro exemplo que eu quero citar para vocês foi a Magalu. E por que eu estou trazendo isso? Porque a gente falou muito de Nubank, Netflix, são empresas que já nasceram no setor mais digital. Mas a Magalu não, ela é de um setor muito tradicional, muito mais conservador, e que está passando por uma transformação digital neste momento, onde os resultados já são nítidos. Eu aposto que todos vocês já passaram por alguma experiência de estar pesquisando por algum produto na internet, e quando vão entrar em uma loja, produtos similares vão aparecer primeiro. Isso não é à toa, são inteligência artificial que usa os seus dados de navegação para traduzir uma melhor experiência para você.
As vendas aumentam por isso. O próprio chatbot da Magalu, ele é treinado por inteligência artificial para te dar melhores respostas e melhorar a sua experiência de navegação. E, por fim, vários processos foram automatizados na Magalu. Porém, vocês são alunos da engenharia elétrica, e como esse mercado está impactando a área de vocês? Um exemplo que eu gosto muito é da Heliod. A Heliod é uma empresa de energia solar que fabrica fornos industriais, alto forno, usando energia solar. Da seguinte forma, vários espelhos localizados estrategicamente refletiam a luz solar para um determinado ponto e, enfim, aquecia esse ponto. Até aí, é uma tecnologia que não é tão nova, já existe há muitos anos. Porém, a Heliod, ela conseguiu utilizar um software que, movido por meio de dados, ele consegue otimizar a melhor posição do espelho a fim de que garantir que a temperatura fosse máxima. E por meio disso, eles conseguiram atingir uma temperatura de 1.000 graus Celsius que nunca havia sido obtida por meio dessa tecnologia. Um outro exemplo bem legal também foi da Omexcom, que ela utilizou uma rede neural, um modelo de inteligência artificial da Google, para tentar predizer a quantidade de energia eólica gerada. E eles pegaram um arcabouço de dados muito gigantesco, desde imagens de satélite, dados de funcionamento das máquinas, umidade, de clima, e por meio disso, aumentaram a confiabilidade de um sistema que é intermitente, né, que ele não gera energia de forma constante, e conseguiram valorizar em 20% a energia eólica naquele contexto da região. E um outro exemplo bem bacana é da Predix. Ela é uma plataforma de software da GE, baseada na nuvem, que permitiu coletar com segurança dados de motores a jatos, turbinas a gás e aparelhos de ressonância magnética, analisá-los e então usar os resultados para fazer essas máquinas funcionarem melhor. Seria como se fosse um sistema operacional para a indústria pesada. O investimento feito foi na ordem de 1 bilhão. E nessa mesma plataforma, as pessoas vão poder comprar e vender coisas, além de que a indústria vai poder otimizar os seus processos por meio desse sistema. Pode passar. E dessa forma, a mensagem que fica para vocês é que vivemos em uma sociedade cada vez mais digital e essa digitalização tem proporcionado benefícios para os consumidores e transformado indústrias. Bom, então, pessoal, a gente terminou agora uma primeira parte da nossa palestra, onde a gente explicou um pouco do mercado de tecnologia. A gente espera que isso seja um pontapé inicial para vocês seguirem essa carreira. Tem vagas para vários perfis, a gente vai falar um pouco disso agora, a gente vai falar um pouco dos nossos trabalhos e também responder algumas dúvidas. Então, agora, fiquem mais à vontade se quiserem perguntar alguma coisa, agora é mais um bate-papo mesmo, uma roda de conversa e vamos ter mais uma flexibilidade neste momento agora. E se também vocês tiverem alguma dúvida com relação à parte que a gente acabou de explicar, podem mandar, que a gente pode responder agora também. Pessoal, vou ficar aqui embaixo só intermediando as dúvidas. O Yuri Rosa pergunta aqui, vocês poderiam falar um pouco sobre como foi essa inserção nessas áreas de transformação digital? Vocês trabalharam isso desde a graduação ou foi algo que construiu depois? Só para dar um background, ontem a gente estava conversando com o pessoal que é estagiário, que veio da UFV e está se formando. E como vocês estão vindo da UFV também, eu acho que vem de casa, então acho que faz bastante sentido perguntar assim, quando foi que vocês decidiram trabalhar com isso? Vocês decidiram, só caiu? Só para dar o background mais ou menos como foi ontem, talvez dar o segmento da pergunta. Pode ficar à vontade aí de quem preferir responder primeiro. Legal. Eu acho que, não sei quem quer ir. Você quer ir, Diogo, primeiro? Eu posso falar um pouquinho, né? A gente tem até a gente ia falar sobre isso também nos próximos slides que a gente preparou, mas no começo eu era muito interessado por tecnologia. Ao longo da graduação, eu já percebi que eu não queria trabalhar numa área tão técnica da engenharia elétrica, eu me interessava muito por gestão, sobre como eu poderia utilizar as minhas skills para atuar no time do dia a dia, ajudar o time a se desenvolver, entregar resultado. Então, ao longo da graduação, eu já fui tendo algumas experiências e moldando um pouquinho das minhas atividades para poder sair e entrar em outros mercados. E até por isso que eu falei que foi bem relevante para mim as experiências de atividades extracurriculares com diversos grupos que eu participei durante a academia.
E logo após formar, eu me inscrevia principalmente em processos de trainee ou outras vagas, né? E acabei entrando pela essa vaga no Itaú, foi meio que cair de surpresa nela, na verdade. Eu não conhecia tanto do mercado em específico de mainframes. Eu não sei se vocês conhecem, mas mainframes são esses computadores, supercomputadores gigantes, mas eles são basicamente para processamento de transações, então eles são mais transacionais, são diferentes dos computadores que a gente utiliza no dia a dia. Era uma área que eu não conhecia nada, mas era uma área que a empresa buscava por outras competências, por competências que você conseguiria trabalhar bem em grupo, que você conseguiria se desenvolver, aprender coisas novas, e eles iriam treinar o lado mais técnico aí. Então, tecnologia sempre foi algo que eu me interessei muito, mas eu sempre tive esse receio de entrar porque eu não tinha as habilidades técnicas tão fortes. Então, caí ali meio que de paraquedas no comecinho, mas me apaixonei, e desde então eu só quero trabalhar com tecnologia. Acho que, contando um pouquinho também da minha experiência, bem rapidamente, eu acho que minha primeira experiência no mercado de tecnologia não era exatamente no meu cargo. Então, o meu cargo como analista de inteligência de mercado, eu estava muito próxima por estar em uma startup. Então, a gente meio que respira tecnologia lá dentro por ser o core mesmo da empresa, ela já nasceu nesse formato. Mas fui entender mesmo sobre o mercado, quais são as oportunidades, o que realmente acontece ali dentro quando eu comecei a trabalhar e vi as outras pessoas, né, ali dentro, vendo o que faziam, entendendo o que elas faziam também. Durante a graduação e mestrado, também estive um pouco mais próxima dessa parte de dados de uma forma geral, de processamento de sinais também de uma forma geral, mas assim, a única certeza que eu tinha, eu era ruim em codar. Não sei, não vou programar, não sou boa nisso, mas eu gosto do mercado de tecnologia, então o que eu posso fazer, sabe? E assim, gente, tem muita oportunidade, e para diversas, né, capacidades e diversas habilidades, então acho que a gente pode entrar aqui, né, falar um pouquinho, linkando a coisa que eu puxei. Então, aqui dando exemplo, né, da área de dados, o Lucas vai falar para a gente bastante mais em detalhes, mas só dentro da área de dados a gente trouxe 4 exemplos de uma lista, isso aqui é uma lista não exaustiva, tá? Essa lista é imensa. Mas analista de dados, cientista de dados, engenheiro de machine learning, que é uma profissão super recente, dentro da área de produto, que é a área que eu e o Diogo trabalhamos, que também fica dentro de tecnologia. Você tem Product Owner, você tem Designer, você tem UX Researcher, você tem Product Manager, você tem o Scrum Master, que são todas profissões, né, e cargos que ajudam, de fato, a você colocar de pé esse produto digital. Dentro de desenvolvimento, que não é uma experiência que nem nós 3 carregamos, né, mas que é um mercado, gente, que está muito aquecido, e existem pessoas da nossa turma, por exemplo, que trabalham com desenvolvimento hoje, tá? A gente tem desenvolvimento em diversas linguagens de desenvolvimento e para diversas finalidades. A gente trouxe aqui algumas, né, dos cargos, então, desenvolvedor back-end, mobile, web, front-end, full stack, que são algumas desses momentos de desenvolvimento que as pessoas atuam, e aí nas mais diversas linguagens que vocês podem imaginar. A gente também tem os cargos de DevOps, cargos de QA, que é o cargo de qualidade, cargos de segurança da informação, cargos de pesquisa e desenvolvimento dentro dos times de tecnologia. Então, assim, é muita oportunidade dentro de tech. Cada uma delas exige habilidades diferentes, e assim, a gente conheceu, pelo menos no nosso caso, a gente foi conhecer mais depois que a gente começou a trabalhar, mas porque a gente estava muito longe disso no nosso momento, né, da vida, da graduação. A gente não esteve tão próximo disso, mas assim, agora que vocês já sabem, vocês já podem começar a pesquisar e a entender um pouco mais, porque realmente é um universo bem grande, assim. E como a Caterine falou ali, são diversas áreas e é um produto, né, uma área muito diversa, e aceitam pessoas de diversos cursos diferentes. Então, por exemplo, o meu chefe, que é de outro país, inclusive, ele é formado em História da Arte, e ele trabalha como Group Product Manager, que é um cargo mais acima ali na área de produto, e ele tem um background, né, uma formação que não tem nada a ver com tecnologia. Então, realmente, as áreas de tecnologias, as empresas mais techs, elas procuram essa diversidade e é muito valorizado dentro dessas empresas. E além disso, pessoal, se vocês quiserem dar um print nesse slide, porque é uma lista mesmo de profissões, vocês pesquisarem depois com mais calma, aqui não dá para a gente falar de todas, a gente vai falar mais das nossas, mas dê um print, quem se interessar, pesquisa depois, com mais detalhes. Tá gravado também, até pro pessoal que tá assistindo a gravação, pode ficar de olho aí, que tem muita coisa boa. Eu só interromper rapidinho para como eu posso dizer, falar pro pessoal que tá gravado também mandar perguntas depois que a gente entra em contato com você. Legal. Acho que a gente vai falar também um pouquinho, né, para
do que a gente faz de fato, porque é um universo muito diferente, né, para a galera entender um pouquinho mais desses conceitos, do que a gente faz no dia a dia e como que as habilidades que a gente aprende aqui no curso conversam com o que a gente faz hoje, né? Então, acho que a Caterine pode começar a explicar um pouquinho para a gente sobre gestão de produtos. Tá, então a gente falou ali, eu vou tentar explicar bem resumidamente. Então, assim, como a gente falou, produto digital, ele é, resumindo de uma forma muito, muito simplista, um software, ou uma plataforma, alguma coisa do tipo. Então, é um conteúdo que você entrega de uma forma digital para o seu usuário. E o que você precisa fazer para você conseguir fazer isso, né? A área de produto, que é a área que eu e o Diogo trabalhamos, ela tem que fazer uma união de 3 macro coisas, né? Que é o objetivo do negócio, então, como empresa, como companhia, qual é o meu objetivo hoje? Para onde a gente está olhando? A necessidade do cliente, que é muito aquilo que o Diogo falou, não é perguntar para o meu cliente o que ele quer, é eu entender qual é a dor que eu estou atacando daquele cliente, daquele usuário, ou uma dor de mercado, e a tecnologia, obviamente. Então, todos os times de desenvolvimento, toda essa questão tecnológica está junto. Então, o time de produto une essas 3 coisas e gera uma solução a partir disso. Então, como a gente tem essa imagenzinha aqui do lado, olha para todos esses métrica, olha para o mercado, olha para budget, olha para a necessidade que a empresa trouxe e gera uma solução, e uma solução que ela não é feita toda de uma vez, é uma solução que é feita aos poucos, assim pelo método que o Diogo também explicou um pouquinho ali atrás. E aí dentro, e só, né, falando rapidamente, o time faz isso e existem diversas posições dentro do time que ajudam a fazer isso. Então, é um lugar que tem bastante espaço. Legal. E falando um pouquinho do que a gente faz hoje, né, de fato, eu e a Caterine, que a gente trabalha com gestão de produto. Como eu falei, eu trabalho no time global da IB InBev. Hoje o BIS, que é um marketplace online, então é um e-commerce, mas é um e-commerce diferente, porque ele não é um e-commerce que vende para consumidores finais, como a gente compra hoje no Magalu ou na Amazon. É um e-commerce que vende de empresas para outras empresas. Então esse marketplace foi lançado há 2 anos atrás, e está sendo assim um sucesso estrondoso. A gente já está em mais de 11 países, já tivemos mais de 1 milhão de pedidos, já tivemos mais de 3 bilhões de dólares em GMV, que é Gross Merchandise Value, que é basicamente a quantidade de valor que foi comprado dentro da plataforma. Nesse último ano a gente teve esse valor bem legal, e a gente já tem mais de 1,5 milhão de usuários mensais. Então todos esses dados, né, tudo que a gente faz, é uma área muito interessante, porque você está tocando na tecnologia, você precisa entender, você precisa pensar na solução como isso, mas você não precisa ser uma pessoa extremamente técnica. Você também vai ter que falar com o usuário, fazer entrevista, por exemplo, com vendedores, para saber como é que eles estão fazendo as coisas, e casar isso tudo para entregar o produto final. E como eu falei lá atrás, a gente lá no BIS, hoje a gente tem bastante vaga em aberto para diversos casos, para diversos cargos diferentes, cargos mais iniciantes, cargos, né, de senioridade maiores, e se alguém tiver interesse, tiver algum background em tech, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo também. E aí, falando um pouquinho do meu, assim, eu estou há 6 meses, né, agora na Globo, dentro da vertical de produtos e serviços digitais, e assim, a Globo todo mundo conhece, empresa ali, televisão, Globo, Faustão, essas coisas, todo mundo já é uma empresa conhecida, porém é uma empresa que, se não começasse a se digitalizar aproximadamente uns 4 anos atrás, já teria ficado para trás. Então, existem diversas iniciativas digitais dentro da empresa, eu estou trazendo aqui a que é mais famosa e a que meu time trabalhava, hoje a gente já não está mais lá dentro, mas a gente já trabalhou dentro do Globoplay, que é justamente essa plataforma de streaming que a Globo lançou. Então, hoje também faço esse papel, né, que a gente comentou ali atrás, dentro, né, de um produto que vai ser lançado ainda esse ano, dessa plataforma também dentro da Globo. E é um pouquinho disso. E caso, gente, só voltando ali, lá é um pouco mais complexo de entender as vagas, porque é muito grande, mas caso alguém tenha também algum interesse, para qualquer coisa, a gente pode me chamar e a gente conversa um pouquinho mais. Pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o que eu faço. Acredito que muitos de vocês já devem saber mais, até porque tiveram outras palestras sobre isso, mas a ciência de dados, ela é a união de 3 grandes áreas. A primeira que é tecnologia, computação, que aí inclui programar em banco de dados. Você não precisa saber muito a fundo em um dos dois, você não precisa ser o melhor programador. A parte de matemática e estatística é aquela álgebra mesmo que vocês estudam em Gaal, mas assim, não precisam se preocupar que vocês precisam saber bem os conceitos, algumas ideias, mas não tão a fundo também.
E o principal é a parte de negócio, vocês vão ter que saber vender suas histórias, vender seus projetos, vender cada modelo. E o cientista de dados está nessa interseção desses 3 campos. Notem que há várias outras carreiras na área de dados, dependendo do seu perfil. Se você não gosta tanto de matemática, gosta mais de tecnologia e negócio, você poderia ser um analista de dados ou alguém que trabalha com BI, que seria uma pessoa que vai olhar para os dados do passado e tentar dizer quais são as tendências, por meio de números mesmo. Já agora, se você é muito ligado na tecnologia, você poderia ser um ótimo engenheiro de dados, que é o cara que prepara os dados para os analistas e cientistas usarem. É uma profissão assim, que está muito em alta e a concorrência nela, inclusive, é menor, o que acaba sendo mais vantajoso para quem se interessar por essa área. E o cientista de dados é quem vai usar os dados para criar modelos matemáticos, modelos de inteligência artificial, para tentar prever o futuro e dizer coisas e contar insights sobre o presente. Pode passar. Legal. E aí, falando rapidamente de como a gente descobriu essas áreas, então, assim, no meu caso e do Lucas, eu acho que a gente foi muito impulsionado também pelo mestrado. Acho que a gente talvez tenha alguma pergunta para a gente falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas vou focar aqui na feira de... Ah, tá. Acho que apareceu. Eu ia trazer antes, mas eu estava esperando vocês pausarem. Mas, enfim, o Yuri tinha perguntado já, inclusive, para você, Caterine, você considera que seu mestrado foi muito importante para essa carreira que você escolheu? Então, considero que sim, porque eu entendi que eu me tornei uma engenheira muito mais completa depois que eu terminei meu mestrado. E, assim, isso não é uma verdade para todas as pessoas, isso foi o meu caso particular, tá? Então, isso é muito importante deixar frisado, né, que todo mundo precisa fazer mestrado. Mas no meu caso em específico, eu senti uma evolução muito grande e eu comecei a estar mais próxima do mundo de tecnologia também através do meu mestrado, que também, mais uma vez, meu caso específico de estudo. Então, isso foi importante, foi através do meu mestrado, inclusive, que me chamou a atenção a minha primeira empresa que eu trabalhei. Porque durante o mestrado estudei muitas matérias de machine learning, de processamento de imagens, e a primeira empresa que eu trabalhei, o produto que ela vendia estava muito baseado nessa tecnologia de processamento de imagens, de reconhecimento facial, de reconhecimento de caracteres. Então, quando eu vi o produto deles, eu falei, caramba, isso faz sentido com o que eu estou estudando, eu entendo, me chamou a atenção e eu fui. Então, para mim foi muito importante, mas é sim um caso muito particular da trajetória de cada um, não tem como falar nem que sim, nem que não, assim. Eu acho que eu posso agregar também nessa resposta, porque para mim o mestrado foi fundamental, porque o meu mestrado, eu trabalhei com machine learning, com previsão de séries temporais, e a empresa que eu trabalho hoje, ela vende um produto que estraga muito rápido, então o que a gente produz, a gente tem que vender, para não causar prejuízo. E eu trabalhei com esse tipo de previsão no mestrado. Então, deu o início da pandemia, aquela loucura de ninguém sabia o que ia acontecer, que ia ser das vendas, e eu tinha essa expertise do mestrado, e eu também trabalhava com dados da área da saúde, então meio que foi um casamento que rolou na época, a gente tinha uma combinação muito boa com a empresa. Então, para mim, foi importante, até porque eu estou numa vaga mais técnica, mas depois eu vou dar umas outras dicas que não necessariamente se pode passar para o mestrado, tem caminhos até mais rápidos. Eu quero fazer um contraponto, né? Eu sou dos 3 o único que não passou pelo mestrado. Para ser muito sincero, né? Eu já estava estudando há muito tempo na graduação, eu já queria partir para o mercado, estava a fim de executar, e eu não segui esse caminho, e para mim também funcionou muito bem. Mas como a Caterine falou, são caminhos diferentes que vão funcionar de forma diferente para cada um, né? Então, para mim, por exemplo, naquele momento, eu não queria de forma alguma seguir pelo mestrado. O que eu quero dizer com isso é que para trabalhar nas áreas que a gente trabalha hoje, você não precisa necessariamente não tem uma cartilha com todos os pontos certinhos que você tem que seguir para chegar lá. Existem diferentes formas de se fazer isso. Exato. O time de produto, por exemplo, eu já trabalhei com pessoas formadas em coisas mais artísticas, tipo dança, e jornalismo. Então, assim, não necessariamente. Hoje, no meu dia a dia de trabalho, eu não aplico nada do meu mestrado. Aplico diretamente. Mas, por exemplo, o time de dados vem me apresentar uma coisa, eu entendo absolutamente tudo que eles estão falando comigo, porque foi uma experiência que eu tive. Então, assim, são coisas que você vai construindo de acordo com a sua necessidade também, gente, porque, assim, a vida a gente nunca para de aprender. Então, isso é o mais importante, aprender, e daí as coisas vão fluir. Mas aí, só falando, né, de mais coisas de onde a gente descobriu, feira de carreira, tá? A gente tem a feira de carreira da UFV, que é boa, acho que todo mundo tem que aproveitar. E feira de carreira fora, também busquem, assim, a gente sabe que está no momento de pandemia, então as coisas estão bem mais difíceis e reduzidas, mas esperamos que isso passe, né, quando passar, procurem feira de carreira.
a feira de carreira que eu consegui meu primeiro emprego foi na feira de carreira da Fundação Estudar, que eu vim aqui para São Paulo, em 2 momentos, eles têm uma feira de carreira que chama Na Prática, gravem esse nome, Na Prática, que você passa por um processo seletivo para participar da feira de carreira, e ele seleciona aproximadamente, acho que 300 de 300 a 700, depende da feira, porque tem feiras maiores e tem feiras menores, estudantes para estar aqui conversando com as empresas, então isso é muito legal. Além disso, networking, gente, os colegas de graduação de vocês guardem para a vida inteira, entendeu? Como estamos aqui nós 3 agora conversando, a gente conversa muito sobre emprego, troca experiências, a gente troca vagas, então, assim, networking é super importante. Pesquisa, assim, a pesquisa mesmo de ir atrás, de entender, de pesquisar, de ler muito, e trabalhando, como eu falei, eu só fui entender do mercado de tecnologia depois que eu comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia. Até então, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Então, eu tinha ideia, do produto, que é aquilo que eu comentei, me chamou a atenção, beleza, tudo mais, mas eu não sabia como eles trabalhavam no dia a dia e o que era possível fazer. Então, trabalhando também é uma excelente forma de conhecer mais, e assim como no meu caso, depois que eu entrei, eu mudei de área, então eu acho que é um caminho natural também. Legal. E aí a gente separou algumas perguntas, a gente mandou um formulário antes, com algumas perguntas para a gente já trazer umas respostas de forma mais consolidada. Tem mais 2 ou 3, eu acho. Eu acho que a gente pode passar por elas, mas pode interromper a gente quando você quiser, tá, Alexandre? Para complementar ou para clarificar algum ponto. Perfeito, obrigado. A primeira dessas perguntas é como o profissional na UFV pode desenvolver para trabalhar com tecnologia. A gente já deu alguns spoilers antes, né? Um deles é que não é necessário estar formado para entrar nesse mercado. Vocês já podem procurar vagas para estágio, agora com a questão remota facilita. Um outro conhecimento inglês é fundamental, mas não se desesperem, pessoal, porque a boa parte das vagas pedem apenas a leitura em inglês. A minha, por exemplo, é apenas leitura. A do Diogo já é diferente, já tem que falar em inglês mesmo. Mas e quem não tem um inglês muito bom, comece a estudar, porque vai ser muito fundamental para vocês. Buscar informações por diferentes meios, e aí, gente, é a sua comunidade. Eu vou compartilhar com vocês uma história. Quando eu estava procurando meu primeiro emprego, eu já queria trabalhar com ciência de dados na academia, e eu comecei a adicionar pessoas no LinkedIn que eram cientistas de dados, que trabalhavam sobre o assunto. Aí, de repente, meu feed no LinkedIn ficou muito mais interessante. Eu ficava sabendo de eventos, de vagas, de conteúdos. Então, com isso, eu ganhei muito. Grupos de WhatsApp mesmo, sobre a sua carreira. Se você quiser ser desenvolvedor, procura grupos de WhatsApp, que aí o pessoal vai se ajudar com vagas, muita coisa. Tem o Coursera, que acredito que vocês devem conhecer, que é uma plataforma de cursos online. Ela me ajudou muito para trabalhar com dados. Quem quiser trabalhar com ciência de dados, me procurem depois, que eu posso indicar cursos para vocês, até para vocês não perderem tempo, porque tem muito conteúdo na internet. Então, assim, eu posso indicar algumas coisas para vocês irem mais direcionados e não quebrarem a cabeça com coisas inúteis, né? O GitHub, que é a rede social dos programadores, vai ser uma ferramenta muito poderosa. O Data Hackers, gente, o Data Hackers ele é a maior comunidade de ciência de dados do Brasil. Então, tem podcast, tem blog, tem grupo no Slack, grupo do WhatsApp, e o pessoal se ajuda muito. Vocês vão ver que no mercado de tecnologia as pessoas se ajudam bastante. E tem um interessante também, que é a Kaggle, que ela é muito interessante para quem quer montar um portfólio. O portfólio é como se fosse uma lista do que você consegue fazer, dos seus trabalhos. E a Kaggle, ela é uma plataforma onde as empresas lançam desafios de machine learning, de ciência de dados. Muitos desses desafios, elas rendem premiações para quem vence, premiações em dinheiro. E a Kaggle também tem cursos, você vai poder interagir com outras pessoas. É um lugar excelente para montar um portfólio para dados, que é o que eu trabalho. Então, assim, se vocês quiserem dar um print nesse slide também, porque são ferramentas, assim, que ao menos para dados vai ajudar muito vocês. E o Meetup. O Meetup é um aplicativo, né, um sistema de software que promove vários encontros de pessoas de determinadas áreas, e aí tem vários tipos de Meetups. Tem o Meetup do time de produto da Nubank, ou então o Meetup do time de design do Itaú, por exemplo. E tem para todos os gostos, e, pessoal, independente de qual área vocês gostem mais, tem vaga para todos os perfis dentro da tecnologia. Só para não cortar ninguém, eu queria pegar essa pausinha e falar um pouco sobre o Kaggle GitHub especificamente. A gente tem uma iniciativa da UFV, especificamente do Dell,
do NIAS IA, que está preparando para ser uma equipe de competição de Kaggle. Então, em breve, a gente vai ter mais vagas e a gente está tentando crescer nisso. Queria até conversar com vocês depois, vou mandar umas mensagenzinhas. Não sou eu que lidero, na verdade, é o Guilherme Ferreira, mas eu faço parte do grupo, que inclusive o Guilherme mandou umas perguntas aqui, depois eu trago. E tem também um outro grupo que eu trabalho de código aberto, o Open Source Labs UFV Oslo, e aí também vou perguntar para vocês como eu posso interagir com vocês para a gente pegar mais informações e crescer, mas só não queria interromper ninguém, só para comentar essa oportunidade já dentro da UFV. Obrigado. Muito legal. Muito legal mesmo. Seguinte aí, quais as habilidades não técnicas que vocês consideram essenciais para se tornar um bom profissional nessas áreas de tecnologia? Como as desenvolveram? A gente separou algumas, né, bem gerais assim, mas oratória e comunicação, porque você vai precisar falar com os seus stakeholders, com as pessoas ali do seu dia a dia, vai ter que se comunicar de forma clara para passar sua mensagem. Resolução de problemas, resiliência. Então, eu já participei de processos seletivos onde eram aceitos 4 cursos, um deles era engenharia elétrica. Acho que é porque o tanto que a gente sofre durante a graduação, então os que se formam lá no final foram muito resilientes ao longo da jornada, né? Então, é uma habilidade, gente, assim, que eu tô brincando aqui, mas é uma habilidade que a gente tem que desenvolver bastante, porque a gente sabe o quão difícil é o curso, que você tem que passar por altos e baixos, né? E isso é muito valorizado depois no seu dia a dia, porque nem tudo serão flores. Você vai poder estar na melhor empresa do mundo, seja Google, seja Facebook, seja qualquer uma que a gente trabalha hoje, que eu gosto bastante onde eu trabalho, tem problemas no dia a dia. Você tem que ser resiliente por passar por essas dificuldades e ver aquilo como oportunidade. Proatividade, vocês vão ficar impressionados com a quantidade de problemas, mas na verdade eu gosto de falar de oportunidades que a gente encontra dentro das empresas no dia a dia, e você tem que ser proativo para falar daquelas oportunidades, de se disponibilizar mesmo a resolver aquelas questões. E também questionar, discordar, dizer não. Né? Não é aceitar, não falar sim para tudo que te pedem. Né? Alguém chegou com essa proposta, não é simplesmente você falar sim e fazer. Você tem que discordar mesmo, tem que questionar, porque é isso que gera a diversidade de opiniões que dá um resultado melhor no final das contas. Tá? Aprendizagem contínua, porque é um mercado que muda o tempo todo. Né? Então, no meu produto, por exemplo, lá no nosso marketplace, o BIS, a gente começou utilizando um tipo de tecnologia, hoje a gente já migrou para outro tipo de tecnologia. Então, as pessoas têm que se adaptar o tempo todo para conseguir se manterem dentro do mercado. E, por último, habilidade de negociação. Você terá ideias, você terá opiniões, você tem que saber passar isso para as pessoas, é muito parecido com oratória e comunicação, mas aqui tem um ponto adicional. Você tem que saber também convencer as pessoas, ter ali toda a habilidade de mostrar que o seu ponto realmente é válido. Então, são habilidades muito relevantes, e como as desenvolvemos, né, acho que a maioria de nós aqui tivemos diversas oportunidades, eu, a Caterina e o Lucas, tivemos oportunidades dentro do UFV e em outras organizações. Então, o Alexandre estava falando ali do Kaggle, da equipe que estão montando, de competições, e de outras. A gente sabe que tem empresa júnior, tem Engenheiros Sem Fronteiras, tem CA, e acreditem, é ali que você começa a setar, né, a construir a sua base como profissional. Eu considero, por exemplo, que a minha base foi construída dentro do Engenheiros Sem Fronteiras, eu fiquei lá por 2 anos, muito por conta das oportunidades que eu tive lá de trabalhar com outras pessoas. Então, tinham pontos que eu tinha, muito fortes, que eu tinha que desenvolver, e que eu consegui identificar ainda na graduação, e começar o desenvolvimento dessas habilidades, que depois, quando eu cheguei no mercado, eu já estava preparado para lidar com essas situações. Então, é algo que, assim, eu sou eternamente grato, e aproveitem, porque a UFV é uma universidade gigante, e o que eu acho que é o principal ponto de vantagem dentro de uma universidade desse tamanho é a diversidade de oportunidades que a gente tem dentro dela. Isso. E falando aqui também, né, rapidamente, sobre como conseguir estágio, que é uma pergunta que vocês mandaram, como conseguir estágio, trainee ou cargo de analista nessas áreas. Assim, além de, obviamente, falar com vocês para ir nas páginas de recrutamento, então a gente está falando aqui, Gup, Kenobi, 99 Jobs, o próprio Vagas, tem diversas plataformas que você acha esses programas, né, para você, as vagas em si, mas a gente está trazendo alguns passos aqui que são importantes, né? Entenda a sua trajetória, por que você quer trabalhar com tecnologia.
você não vai ter resposta para tudo na vida. A gente, tipo assim, um dia a gente quer uma coisa, depois a gente vai descobrindo nosso próprio caminho, nossa própria trajetória vai mudando. Mas hoje, você acha que tecnologia é uma boa, por quê? Então, entender isso, entender a cultura da empresa que você trabalha, isso é muito importante. Eu acho que eu e o Diogo, por exemplo, somos exemplos ótimos disso, porque a gente tem mentalidades completamente diferentes com relação à cultura. Uma empresa que tem, por exemplo, a Ambev, que ele trabalha, eu sei que é uma empresa em que eu não me daria bem trabalhando. Então, assim, a gente só conhece a empresa... Mas é ótimo, viu, gente? É ótimo. Pode gente, vir. É ótimo. É ótimo, tá, gente? Né? É porque, assim, é de cada um. E, assim, você só conhece a realidade da empresa de verdade quando você entra. Então, o que te vendem, geralmente, é um pouco diferente, já dando esse spoiler aí. Mas entender, porque às vezes você já vai saber que não, isso aqui realmente não faz muito... Por exemplo, tem gente que nunca gostaria de trabalhar em banco. Porque, pô, é um lugar muito estático, muito tranquilo. Então, assim, depende da pessoa, depende de cada um, e é importante você entender isso. Entender conceitos. Então, no nosso caso, por exemplo, aqui, no meu caso, eu não codo, eu não programo, mas eu preciso saber de tecnologia, porque eu estou trabalhando dentro de um time de tecnologia, eu trabalho com tecnologia. Então, pelo menos, assim, para quem não vai diretamente para a parte de programação, é muito importante dominar esses conceitos e entender de uma forma ampla. E aqui a gente trouxe ficar atento a oportunidades, tá, gente? O mercado está sempre mudando, surgindo cargo novo, surgindo coisa nova. E, por último, alguns programas de capacitação, como vocês vão ter acesso depois, acho que não preciso falar de todos, mas eu vou dar ênfase aqui em 2, que é o Programaria e o Reprograma, que são focados em ensinar programação para mulheres, tá? Então, assim, eu conheço mais de perto um pouquinho o Reprograma, eles têm uma iniciativa muito legal, que realmente ensina, eles têm diversos cursos, tá? E eles ensinam focados em mulheres justamente com esse objetivo de diminuir o gap que existe de gênero dentro da tecnologia hoje. A gente sabe que é um mercado extremamente dominado por homens, e assim, não vou nem entrar nos outras dominâncias, homem branco, hétero e tudo mais, porque, né, a gente sabe de todas essas questões. Então, existem, inclusive, programas de formação em tecnologia voltados para pessoas negras, voltados para pessoas trans, e aqui eu trouxe, né, o exemplo do Reprograma, que é o mais próximo de mim, mas existem muitos, acho que o Diogo mandou hoje também, um que está aberto na Ambev, né, Diogo? Tem alguns programas muito legais, galera, e depois, de novo, podem chamar a gente para trocar uma ideia, que te ensinam a codar, a desenvolver do zero, para que depois você possa trabalhar nessas empresas. E muitos desses programas pagando, alguns deles você não recebe, mas tem um apoio depois para você conseguir o seu primeiro emprego. Então eu conheço diversos exemplos de pessoas que entraram nesses programas não sabendo nada de desenvolvimento e saíram lá de lá com o emprego ganhando R$5.000 por mês. E existem outros programas, né? O Ambev Tech Padawan era inclusive que você ganhava um salário para aprender a desenvolver, para vocês terem ideia de quão aquecido está esse mercado, e foi lançado um hoje. A gente não trouxe o nome dele aqui, mas depois procurem a gente para a gente passar esses nomes também para vocês. Então aproveitem essas oportunidades, e tem as oportunidades gerais também que a gente conhece no dia a dia, né? A Ambev, por exemplo, tem o Trainee Tech, que é muito bacana, aconselho demais se vocês participarem, mas essas oportunidades aqui são bem legais para quem está começando e quer entrar dentro desses mercados. Legal. Isso. E por último aqui, a gente deixou o nosso contato, tá, galera? E agora, se vocês tiverem mais alguma dúvida também, se vocês botarem o celular aí, vocês vão pro nosso LinkedIn, o LinkedIn de cada um, para vocês adicionarem, mandarem mensagem, conversarem, fiquem super abertos mesmo, a gente está super livre para conversar com vocês, porque a gente entende que foi assim que a gente conseguiu chegar nas empresas que a gente chegou, através desses contatos, dessa discussão que a gente teve com as pessoas. E como a Caterine falou, aproveitem os contatos da graduação e ficamos agora livres para qualquer outra pergunta que vocês tenham. Obrigado, bacana demais. Tem muita pergunta, muita mesmo. O pessoal tá amando a palestra. Peraí, deixa eu tentar voltar aqui um pouquinho e trazer as perguntas que já foram pedidos. Ok, o Guilherme Ferreira tinha perguntado: é importante estudar sobre métodos de gestão e o toolkit de tecnologia se eu quiser seguir uma carreira como cientista de dados? Eu vou responder essa, né? É importante, sim. É importante você ter uma noção, é importante saber Scrum, até porque a equipe de ciência de dados, ela vai seguir o Scrum como metodologia ágil. Então, é importante, sim, mas não é a principal coisa que você tem que saber. É uma das coisas que você tem que saber, mas tem várias outras também. E é relativamente fácil para você estudar. Acho que se fosse você começar como cientista de dados, eu recomendaria começar estudando Machine Learning. E depois você estudaria Scrum, essas outras metodologias.
Entendi. Eu ia perguntar também sobre como escolher uma daquelas áreas que você tinha apresentado, porque muitas vezes a pessoa não sabe nem escolher, mas eu vou trazer as outras perguntas primeiro e depois a gente volta nessa, porque eu acho que seria uma excelente pergunta de fechamento. Legal. Mas se vocês quiserem já ir preparando. No caso, a Janine tinha perguntado também uma pergunta quente aqui. Muitos desistem da área de tecnologia, o que foi o meu caso, por ver uma carreira que vai te colocar preso atrás de uma mesa de escritório. O que vocês acham disso relacionado às suas vivências? Tá. Eu vou começar falando, eu acho que depende da empresa, tá? Depende bastante. Então, eu posso falar das duas empresas que eu trabalhei, que é o Itaú e hoje a AB InBev. E assim, realmente você trabalhava no escritório, mas eu já fui para campo, né? Eu tive que ir, por exemplo, eu trabalho com um produto que é gerenciamento de pedidos. Então, é toda a parte de como que você vai interagir com o gerenciamento de pedidos dentro do nosso software, dentro do nosso marketplace global. Eu tive que ir para um centro de distribuição, literalmente, ficar lá o dia inteiro entendendo, porque parte do meu trabalho, enquanto gestor de produto, né, gestor de software, ali no geral, é entender como que os clientes se relacionam, interagem com o nosso produto e lidam com ele no dia a dia. Então, tive que fazer todo um mapeamento de processo. Mas o legal também que eu acho das empresas de tecnologia é que hoje elas estão pensando muito no bem-estar das pessoas. Então, quando eu trabalhava no Itaú, tinha literalmente um tobogã dentro do prédio, né? Agora, eu tô aqui no BIS, a gente tem quadra de esportes dentro do escritório, é que a gente não está podendo ir, né? Tem áreas de lazer dentro do lado do escritório, então é um ambiente muito legal para que você também trabalhe lá no dia a dia, entende? Não é exatamente ficar preso, sentado atrás de uma mesa de escritório. Mas aí é uma perspectiva minha que eu gosto bastante de onde eu trabalho, muito por conta dessa liberdade, da flexibilidade que a gente tem no dia a dia. Então, quando, por exemplo, chegou a pandemia e todo mundo teve que ir para o home office, para a gente foi uma adaptação muito mais simples. E é algo que a gente vai continuar, inclusive, depois, quando a pandemia acabar. Grande parte do nosso dia a dia vai ser em home office para quem quiser. Quem quiser ir para o escritório, vai para o escritório. Quem quiser trabalhar de casa ou da praia, como eu tenho uma amiga minha que trabalha, vai para a praia trabalhar, entende? Então, acho que trabalhando em tecnologia, a gente tem essa liberdade muito grande. Mas aí a Caterina e o Lucas talvez tenham outra perspectiva. Assim, a gente também tem que olhar as vantagens que trabalhar no escritório traria, né? Até por conta da pandemia, acelerou algumas tendências que hoje você pode se candidatar para vagas de tecnologia do Brasil todo. Você vai fazer o processo seletivo sem gastar nenhum centavo. Quando a gente formou para participar de trainee, a gente gastava muito dinheiro com viagens. Então, é bom olhar esse tipo de vantagem. Com relação ao meu trabalho, que eu já entrei na pandemia, então fui pouco na empresa. Mas em condições normais, como eu trabalho numa indústria, eu iria ter muito contato com a equipe de produção, porque é a equipe que mais gera dados dentro da empresa onde eu trabalho. Então, assim, iria ser visita na indústria mesmo, e não apenas no escritório, botando a mão na massa lá na indústria pesada mesmo. E só complementando aqui, para os cargos de desenvolvimento de software em si, mesmo de codar e tudo mais, eu acho que são os cargos que você realmente fica mais tempo só parado desenvolvendo. Mas existem diversos outros cargos onde você tem um espectro maior das suas atividades do dia a dia. Tá? Isso é bem relevante de se pensar também. Porque, por exemplo, eu não sou a melhor pessoa do mundo para desenvolver. Então, não enxergo isso como uma carreira para mim. Mas onde eu trabalho hoje no cargo de gerenciamento de produto é uma coisa muito mais dinâmica. Eu acho que a minha experiência é um pouco diferente dos meninos com relação à indústria, porque tanto o Diogo quanto o Lucas trabalham em indústrias que têm o digital, mas têm o físico atrelado, né? Na minha primeira experiência, na Globo eu só estou remota, então eu realmente não tenho muita experiência para falar com relação ao físico. Mas na experiência anterior, é uma empresa que realmente não tem nenhuma operação física, então a gente realmente fica muito mais atrelado ao computador, a estar ali trabalhando nesse sentido, mas tem muito do que o Diogo falou, de interação, de você, sei lá, não necessariamente ficar o tempo inteiro na frente da tela fazendo alguma coisa ali, mas você, tipo, entrevista cliente, você vai em escritório, você volta, dependendo do seu caso, né, obviamente. Você tem interação com outros times, isso é muito importante, porque no nosso caso, por exemplo, de pessoas de produto, você não fica com um time só, você tem interação com diversos times. Então, apesar de ser uma coisa muito pensando, estou sentado no escritório, é muito dinâmico, tá? Assim, pelo menos no meu ver, é dinâmico, e eu não vejo como problema. Agora, a gente que gosta de ir para campo e tudo mais, aí pode procurar experiências mais próximas dos meninos, que empresas que têm também coisas mais físicas atreladas, né? Que não é o meu caso.
Beleza. Vou passar então para outra pergunta. A Renata Gomes perguntou: Caterine, você conseguiu dar segmento na sua carreira sem precisar de programação? Ou em algum momento você teve a necessidade de usar? Acho que foi parcialmente respondido ali, mas se você quiser complementar um pouco. Então, não preciso, não. Ainda bem. Para gerenciamento de produtos, especificamente, não, tá, gente? Então, isso é importante. Para os outros cargos de dados, para cargos de desenvolvimento, cargos até de segurança, você precisa saber mais do que o que eu sei, tá? Então, depende muito do caminho que você vai trilhar, mas no meu específico, não. Mas é importante você ter noção de alguns conceitos, de algumas linguagens, mas aí vai depender muito do time que você vai estar junto, do time que você vai estar gerenciando, tá? Mas assim, precisar sentar para codar, o máximo que eu já precisei foi de SQL. Então, caso seja necessário em algum momento, eu recomendo começar pelos mais, não básicos, porque nada é básico, mas pelos mais clássicos também. Então, SQL é importante, mas não é essencial, tá? Não é essencial. Muito importante falar isso. Aquilo que o pessoal fala que é impossível fugir de SQL, né? Puxar uma nova pergunta aqui. O Guilherme Ferreira pergunta: como estudar sobre o toolkit de empresas de tecnologia? Quais plataformas e livros podemos utilizar para o aprendizado dessas ferramentas? Vocês trouxeram algumas, né? Se quiserem falar mais. Eu acho que, para começar, depende da área que você quer seguir, né? Como o Lucas falou, se você for trabalhar com ciência de dados, talvez esse não seja o pontapé inicial. Mas para trabalhar um pouquinho, assim, pensar um pouco mais sobre como as empresas em geral de tecnologia funcionam, eu sempre indico o Startup Enxuta, que é a base hoje de toda startup, e Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. São livros muito legais que dão um overview de como que as empresas trabalham, tá? Claro, tem muitas adaptações, cada empresa vai trabalhar de uma forma, mas eu acho que é um pontapé inicial e começar a se inserir nesse ecossistema. Como o Lucas falou, quando você adiciona pessoas dessas áreas no LinkedIn, você costuma receber informações dessas áreas com mais frequência. E aí fica mais fácil de você conseguir chegar a pontos de conhecimento que você não chegaria de outra forma. Mas eu acho que um bom pontapé inicial são esses 2 livros e começar a fazer essas conexões, né? Tem até aquela velha máxima, né? De que você ali é a média dos seus 5, 6 amigos, né? Então, no LinkedIn a gente consegue ter amigos que a gente não consegue na vida, não tem contato na vida real. Então, acho que é um bom começo para a gente ter esse contato. Vocês vão querer complementar? Posso passar para a próxima pergunta? Acho que pode passar. Também acho. Ok. O Yuri Rosa perguntou também: hoje vocês já estão estáveis em suas carreiras, certo? Como conquistaram elas? Foi por meio de efetivação em estágio, envio de currículo? Como a gente poderia ir atrás disso também? Tá, eu acho que eu posso dar um spoiler aqui para vocês. Nenhum de nós 3 fez estágio, tá, gente? Assim, na verdade, o Lucas fez, no final da graduação, desculpa. Mas não com tecnologia. E eu e o Diogo, a gente não fez, tá, durante a graduação. Então, assim, recomendo fazer, porque foi muito difícil de arrumar emprego depois. Mas, não, no nosso caso, a gente entrou como analista já e foi nesse sentido. No meu caso, assim, eu entrei como analista no Itaú, num programa de formação, e em seguida entrei no trainee. E depois que você, de fato, entra num cargo, seja via estágio, né, eu acho que um cargo como analista ou trainee é mais fácil também, você começa a mostrar o seu trabalho. E aí, quando você começa a mostrar o seu trabalho, fica tudo muito mais fácil, entende? De você se estabelecer, de você ser, inclusive, contactado por outras empresas. Então, eu acho que, de fato, o mais difícil é quebrar ali a primeira barreira, que é a porta de entrada. Depois disso, vai depender muito do seu trabalho lá dentro para você se estabelecer. Eu posso acrescentar uma coisa também, que para quem quiser ser cientista de dados, começa a fazer trabalhos, mesmo que sejam simples, e publica no LinkedIn. Eu consegui meu emprego assim, foi no início da pandemia, eu publiquei um modelo de inteligência artificial que eu fiz, que fazia previsão de casos de Covid, ainda era o início da pandemia, tinha poucos estudos sobre isso, e assim que a empresa me achou. Então, quem quer seguir essa carreira, ou mesmo desenvolvedor também serve, que são carreiras mais técnicas, vai publicando, mostrando o que você consegue fazer no LinkedIn. Tu vai complementar, Catarina? Caterina, desculpa. Ah, tá, perdão. Então, assim, antes de passar para a próxima pergunta do Guilherme, que já apareceu ali no chat, eu acho que tem uma pergunta gritante aqui, que até eu já me perguntei na questão de quando decidir ser sênior, ou pleno, ou júnior,
enfim, cargos plenos, e não de estágio ou trainee. Eu queria saber como vocês pararam e pensaram assim, olha, eu tentei estágio, ou eu não tentei, deu certo, não deu certo, mas como vocês falaram que não passaram por estágio, eu queria saber como vocês pensaram assim, não, eu vou tentar uma carga plena, eu consigo, eu dou conta, eu tenho material para isso, ou se foi alguém que falou isso para vocês. Pessoal, vocês querem mais? Vai lá, Cat. Eu acho que eu posso falar. Assim, vou te dar a letra aí que não é muita gente que escolhe isso, não. Tipo assim, é mais assim, eu acho que a princípio, né, quando você está vendo as primeiras vagas, faz sentido se você não fez estágio, sempre se aplicar para as vagas júniores, porque os cargos plenos, eles geralmente vão pedir alguma experiência. Às vezes até para júnior eles pedem, né? Então, assim, considerando isso, o meu primeiro cargo foi analista júnior normal ali, porque era o que estava aberto, é o que fazia sentido, dado o meu caso que não tinha estágio. Eu não sei se o caso de quem fez estágio, alguém pode, até alguns meninos podem até falar, que tiveram outras experiências, já começaram tentando pleno. Mas abrindo aqui minha vida para vocês, hoje eu sou plena, tá? Depois de 2 anos e meio de mercado. Então, assim, não é isso, às vezes tem gente que já consegue isso logo de cara, depende da empresa, depende muito da estrutura, mas eu aconselho para quem está começando a pesquisar, começando por cargos mais júniores, justamente para ser mais fácil de conseguir, né, nesse momento de carreira. Importante falar também, gente, o que é júnior, pleno e sênior depende da empresa, tá? Tem empresa que vai falar uma coisa, o sênior de uma empresa é o júnior de outro, tá? Inclusive salarialmente. Sim. Então tomem cuidado com isso. Como a Cat falou, né? Quando você vai entrar no mercado de trabalho, se você não teve, até se você teve estágio, tá? Provavelmente você vai ser efetivado para um cargo júnior, a não ser que essa empresa pule de forma mais rápida, sabe? Mas você vai ser efetivado para um cargo júnior. Então, geralmente você vai entrar como júnior mesmo, mas feira de carreira você consegue ter muito esse bate-papo com as empresas e você tem que olhar as suas capacidades, né? E na grande maioria das vezes você vai entrar como cargo júnior. Na área de produtos, se você teve muitas experiências durante a graduação, então já vi alguns casos de pessoas, por exemplo, que tiveram uma startup durante a graduação, tiveram experiências empreendedoras durante a graduação, já pularam direto para um cargo de APM ou de Product Manager. APM é o cargo que eu tenho hoje, tá? Que é Associate Product Manager, ou direto para um cargo de Product Manager, que são cargos, se você for pensar, eles são um pouco mais sêniores, tá? Não são cargos de entrada ali. Então, depende do seu background, mas no geral você vai entrar como júnior mesmo, tá? E essa classificação, como o Diogo falou, não só varia de empresa para empresa, mas como existem empresas que nem têm esse tipo de classificação, uma classificação diferente, então varia, assim. Não se preocupem tanto com esses rótulos, assim. No final das contas, eu posso garantir para vocês que o júnior da startup às vezes trabalha muito mais do que o sênior de muito lugar, então assim... Olha, eu também posso dizer isso. Eu já ouvi bastante amigos de terem feito trabalho de estágio, que era basicamente o trabalho assim, completo de uma equipe. Então, muito interessante ouvir de vocês. Vou passar aqui para a pergunta do Guilherme. Pessoal, se vocês puderem mandar as últimas perguntas, a gente queria fechar aqui para passar para a próxima palestra. Guilherme Ferreira pergunta aqui: é normal começar em um dos ramos das carreiras de tecnologia e depois mudar? Como começar sendo cientista de dados e depois mudar, por exemplo, para Scrum Master? Tá. Acho que eu e a Caterina podemos falar bem claro disso, né? Eu comecei como uma pessoa muito mais técnica. Comecei como analista de banco de dados, de suporte ao mainframe. Mas lá dentro mesmo, por conta das habilidades que eu tinha antes, eu comecei a dar muito pitaco, sabe? Falar, olha, dá para gerenciar esse projeto dessa forma, ou fazer isso, fazer aquilo. Comecei a estudar. Foi lá que eu li o Scrum, né, aquele livrinho. E aí lá dentro mesmo do Itaú, que é uma empresa que dá oportunidades, eu comecei a migrar mais para uma parte de gerenciamento de projetos. Então comecei a coordenar toda a parte de gerenciamento de projetos da minha área. E em seguida, eu entendi que não era o gerenciamento de projetos que eu queria fazer. Eu queria fazer gerenciamento de produtos, que é uma coisinha bem diferente. O nome é parecido, mas é bem diferente. E aí eu migrei para IB InBev, né? Mas essa migração é muito mais simples quando você já trabalha com tecnologia. Então, realmente, quebrar a primeira barreira é mais difícil, mas estando lá dentro depois, essa migração ocorre de forma muito mais fácil, mas você vai fazer isso através de contatos que você tenha, estudando esses outros pontos e tentando, no seu cargo atual, desenvolver habilidades do cargo para qual você está querendo mudar. Isso é super importante. No meu caso, eu não estava num cargo de tecnologia especificamente antes, eu era muito mais voltada para negócios, e agora que eu, de fato, migrei para tecnologia.
Mas nesse período entre eu descobri que eu queria vir para a tecnologia e começar a trabalhar de fato dentro, eu comecei a pegar projetos, trabalhar junto, falar com o meu gestor, me ajuda, puxa lá para mim. Então, a gente vai começando a se fazer essa interseção. Mas, assim, não só é fácil mudar dentro de tecnologia, como para a tecnologia. Então, eu tenho amiga que já era, trabalhava com RH, já era sênior, super consolidada no mercado, e que agora começou a estudar para ser cientista de dados. Ela voltou para um cargo júnior e tudo mais, porque ela está começando, mas, assim, foi uma mudança de carreira lá perto dos 30 anos, que é normal de acontecer. E, assim, acho que tanto dentro da tecnologia quanto de fora para dentro, é um mercado que está sempre muito, muito receptivo a receber as pessoas. O mercado é muito inclusivo, de fato. Eu já vi várias pessoas também migrando de profissão, e à medida que vocês entram no mercado, vocês vão se conhecendo também. Então, vocês vão vendo coisas que vocês gostam, que vocês não gostam, vocês descobrem novas profissões, alguns desses interesses vão mudando, então é muito normal, o mercado é bem flexível com relação a isso. Beleza, vou trazer aqui mais uma pergunta. Vocês acreditam que a área de tecnologia apresentada por vocês está substituindo ou aprimorando a área comercial? Aprimorando, definitivamente. A área comercial nunca deixa de existir. Existem diferentes formas de trabalhar, então eu posso dar o exemplo de onde eu trabalho, né? Que a gente está trazendo uma forma nova dos pontos de venda, que são bares, mercados, supermercados, comprarem bebidas e outros itens da Ambev, por exemplo. Então, se você pensar assim de forma rápida, né, você acha que vai substituir a área comercial, vai substituir os vendedores, mas não. Existem N outras coisas que precisam ser feitas no relacionamento com esses clientes, que a área comercial é super necessária ainda. Então, é realmente aprimorar, e muitas vezes também, não só aprimorar para melhorar para a gente, falar assim, olha, eu vou demitir essa galera aqui, não. Na verdade, a gente constrói a experiência digital também para gerar uma melhor experiência para o consumidor final, que está comprando ali no dia a dia, sabe? Então, acho que vem realmente para aprimorar isso tudo. O digital, né, a tecnologia por si só, ela não faz nada, tá? Isso é importante. Realmente, acho que, por exemplo, o mercado é um pouco diferente, porque era muito voltado para vender para outras empresas, não para o cliente final, na minha empresa anterior, mas o time de vendas era quase que o maior time da empresa. Depois, era o segundo maior depois do time de tecnologia. Então, assim, de fato, a área comercial não deixa de existir. Acho que as tecnologias sempre vêm para mudar um pouco a forma que a gente trabalha as coisas, mas o contato humano, não só na venda, tá, mas como depois, em cuidar do cliente, ter essa experiência com o cliente, manter relacionamento, é muito importante. Eu posso falar também sobre uma experiência que eu tive, que ajudou o comercial da empresa onde eu estou, que a gente vende para laboratórios. Então, eu juntei vários dados econômicos de saúde do Brasil, criei um modelo de inteligência artificial que dizia a probabilidade da gente vender para cada laboratório. E isso é um guia para a equipe comercial. Eles viram aqueles dados, pensaram, vamos procurar onde a gente tem mais chance de você poder vender, de acordo com nossas tendências. E é aprimorar mesmo. E muitos têm falado sobre a inteligência artificial substituir alguns empregos, e ela só vai substituir os empregos de quem trabalha igual um robô. Trabalha só de forma manual, automática, quem não pensa. Então, nunca vai substituir o trabalho humano, desde que você não trabalhe de forma robotizada. Polêmico. Então, eu queria só trazer de novo aquela pergunta que eu tinha trago no início, para fechar aqui. Como vocês escolheram, assim, ou às vezes vocês estão em uma parte da jornada de vocês também, não sei, mas como vocês escolheram a etapa, esse cargo que vocês estão hoje, como vocês recomendam que faça essa escolha? Porque, como vocês disseram, às vezes o mais importante é você entrar na parte da tecnologia, depois fica mais fácil para você migrar. Então, como escolher uma área que como escolher algo que você vai sentir afinidade e conseguir entrar mais facilmente, assim? Vocês querem começar, pessoal? Posso começar, tá. Eu acho que... gente, espera que deu super branco aqui agora. Pode começar, Diogo. Eu vou começar, então. Eu acho assim, pessoal, eu trabalhava num cargo muito mais técnico, quando a gente for olhar para isso aqui, né? E aí, eu tinha também já as experiências da minha graduação, onde eu fiz atividades mais técnicas e atividades mais de gestão. Por que a gente trouxe tão forte esse ponto assim? Aproveitem a graduação de vocês para experimentar diferentes habilidades, né, para testar. É um momento que você realmente vai se conhecer, você vai aprender sobre você mesmo.
E um dos principais pontos é que você consegue aprender sobre você mesmo experimentando. Você pode aproveitar a graduação para fazer isso. Então, quando eu cheguei no mercado, eu já sabia grande parte das minhas habilidades, o que eu era bom, o que eu não era tão bom, e fui vendo isso dentro da minha empresa até. Né? Então, já cheguei lá sabendo muita coisa, e lá dentro eu identifiquei mais pontos. E conforme eu conheci o ambiente de tecnologia, fui entendendo no geral, eu entendi o seguinte: olha, eu gosto de tecnologia, bastante, sei conversar com as pessoas de tecnologia, porque eu fazia projetos onde eu tinha que conversar com todo mundo, tinha que entender sobre tudo, e tinha que ajudar essas pessoas a montar um plano de como implementar aquilo. Sei trabalhar em equipe, sei discutir, gosto muito de notícias sobre negócio, e eu gosto de gerar inovação. E aí, com tudo isso, estudando, eu cheguei no cargo de gestão de produto, que é uma coisa que eu amo fazer, que engloba essas diferentes habilidades. Gerenciamento, você tem que ter um conhecimento técnico também, você tem que ter uma habilidade de inovar, e você tem que ter uma habilidade muito grande de lidar com stakeholders, lidar com diferentes pessoas. Então, para mim, foi realmente uma fase de se descobrir, né? Desde lá da graduação, então tudo que você faz não é em vão, porque se não serviu para os outros, vai servir para o seu próprio autoconhecimento. E depois, entrando dentro do mercado de tecnologia, entender ali mais a fundo sobre essas áreas. Então, assim, para vocês hoje que nunca viram sobre gestão de produtos, por exemplo, provavelmente vocês estão super confusos, porque eu, por exemplo, eu não consigo explicar isso nem para minha família, o que a gente faz exatamente. Mas é uma área super bacana para quem tem skills mais de gerenciamento, de inovação, sabe? E um pezinho também na área mais técnica. Então, você consegue ver essas diferentes áreas dentro de tecnologia, que você só vai entender mais com o tempo, experimentando o que você gosta ou não, sabe? Eu acho que eu posso dar um exemplo aqui, só que, tipo, eu tenho amigos, como o caso do Lucas aqui, que formados em engenharia elétrica, que trabalham com dados, eu tenho amigos formados em engenharia elétrica, no meu caso do Diogo, que trabalha com produto, amigos de engenharia elétrica que trabalham com desenvolvimento, tenho uma amiga que é desenvolvedora iOS, tenho amigos formados em engenharia elétrica do meu mestrado, que é DevOps. Então, assim, a engenharia elétrica vai te abrir portas para todos essas carreiras dentro de tecnologia de uma forma ou de outra. Então, sendo com a parte muito mais técnica, sendo mais com a parte com as coisas que você desenvolve, como o Diogo falou, de gestão, de comunicação, de inovação. Então, assim, acho que é muito entender o que você é bom, no que você gosta de fazer, o que te inspira, e assim, e pesquisar. Aí, depois que você entrar no mercado, você entende. Por exemplo, existem cargos, sei lá, que para você entrar, por exemplo, no cargo de desenvolvimento, você já vai ter que ter estudado bastante sobre desenvolvimento antes. Mas comece a entender das linguagens que você acha que faz mais sentido, pesquisar, usar essas linguagens, por exemplo, nos próprios trabalhos da graduação que forem possíveis usar. Então, eu acho que isso é interessante para você ir se descobrindo e saber, tipo, o que faz sentido ou não, sabe? Eu tenho uma coisa também a adicionar, que apesar da engenharia elétrica abrir muitas dessas portas, e ela abre de fato, os conhecimentos vocês vão ter que correr atrás de muita coisa mesmo. Nenhum curso de graduação, nenhum curso online vai ser uma cartilha com tudo que vocês precisam. Sempre vai ter coisas que vocês não vão saber, que vocês vão ter que correr atrás, e é tentativa e erro muitas das vezes. Eu que tenho uma vaga mais técnica, das matérias que a gente fez na elétrica, eu digo que eu uso hoje, eu uso programação, né, que seria aqueles INF, álgebra, um pouco de inteligência computacional, um pouco de sinais, mas, no geral, eu tive que correr atrás de tudo. No mestrado, eu já usei mais coisas, né? Então, assim, tem essa ciência que a faculdade vai abrir portas, mas que vocês vão ter que correr atrás dessas portas. Elas não vão chegar até vocês. E eu acho que, para fechar, galera, autoconhecimento. Por exemplo, se você for uma pessoa super técnica e tentar, de toda forma, entrar em programas muito mais de gestão ou vagas de gestão, você não vai passar. Não é porque você é ruim, é porque a vaga não bate com as suas habilidades. Isso acontece muito, viu? Quando a gente está aí na fase final da graduação, ou quando a gente está se inscrevendo aí nos primeiros cargos. Então, se atentem muito a isso, tenham aí um conhecimento do que vocês são bons ou não, e do que vocês gostam de fazer. Porque aí fica muito mais fácil tentar adotar aqui a diretriz de para qual desses cargos aqui você quer seguir. Beleza, pessoal. Alguém quer complementar sobre mais alguma coisa? Caso contrário, acho que a gente fecha por aqui. Eu queria agradecer a participação de vocês, a palestra foi incrível, super completa. Eu acho que é um excelente gancho para a próxima palestra. E muito mais que isso, informar a gente bastante, o pessoal está amando, vista as participações do chat. Vocês são realmente extremamente inspiradores, vindo da UFV. Super incrível, porque a gente conhece, assim,
não tanto, né, como vocês cresceram dentro da UFV, mas a gente sabe mais ou menos como eram as coisas e como está sendo hoje, então dá uma perspectiva diferente. Se vocês quiserem fazer algum comentário final, Acho que realmente, galera, fiquem abertos aí o nosso contato para vocês conversarem com a gente, tentar entender um pouco mais e tirarem qualquer dúvida. Fico super à disposição aí mesmo, viu? A gente sabe o quanto é difícil quando a gente está dentro da graduação e a gente acho que é importante a gente se apoiar aí nessa jornada aí após a graduação e para a vida. Isso. Acho que é só agradecer mesmo a oportunidade, é muito legal poder falar com vocês. A gente queria que fosse presencial para poder voltar no UFV, mas com saudades. Mas eu acho que foi super bom, a gente realmente agradece a oportunidade, estamos à disposição, como o Diogo falou. E, assim, muito importante, assim, toda a trajetória, ela tem... É importante de uma forma diferente, então quem já está mais para o final da graduação e ainda não conseguiu fazer muita coisa extracurricular, gente, nada está perdido, tá? Acho que tudo que vocês fizeram tem valor, e aí aprender a tirar o valor disso para vocês conseguirem seguindo na carreira, tá? Então é um pouquinho disso também. Agradecer primeiro aos organizadores por dar essa oportunidade de a gente vir falar aqui, agradecer quem está aqui ouvindo a gente. Foi muito bom poder falar com vocês. E exatamente por a gente ter saído da UFV, a gente entende as dificuldades e por isso a gente se põe ainda mais à disposição para ajudar no que for preciso. Pessoal, pode mandar no LinkedIn, e-mail, fiquem à vontade, de verdade. beleza. Vou me despedir então de vocês. A gente se vê então no LinkedIn e nos e-mails. Fiquem convidados, vocês já receberam no e-mail o link para o Discord do Saelt. Se vocês quiserem interagir com o pessoal, a gente agradece demais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Fala, pessoal.